A live de hoje é: o au pair é a escolha certa para você? Tem vários programas de intercâmbio e dentre eles o au pair. Eu posso dizer que foi a escolha certa para mim no momento certo da minha vida. Então, eu super recomendo o programa au pair. Mas às vezes, né, depois que a gente vê o que precisa, o que é necessário, a gente vê que o au pair não é o que às vezes a gente imagina que seja, né? Então, hoje eu tô aqui para falar do programa. Eu super recomendo, como eu já disse, mas eu vou falar algumas verdades aqui também, né? Para vocês não irem para os Estados Unidos e ficar, poxa vida, eu achei que era uma coisa e é outra, ok? Para quem não me conhece, que é nova aqui, meu nome é Karina, eu fui au pair por 2 anos, eu fui au pair de 2007 a 2009, eu morei na minha primeira família, eu morei em Cleveland, eu cuidava de 4 meninas, bastante, e na minha segunda família eu cuidava de 2 meninos, então foi bem mais tranquilo a minha experiência na segunda família, uma porque é o segundo ano, a gente já tá mais adaptada, e outra porque também a minha schedule era bem mais fácil com 2 meninos. E meninos, na minha experiência, é mais fácil do que meninas. Mas cada uma tem a sua experiência também. Tem gente que acha que é menina, mais fácil, mas para mim, os meus meninos foram bem mais fáceis. Então, enquanto eu estiver falando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandando aqui no chat, ok? Que eu vou ter o prazer de responder vocês. Então, eu fui então au pair, eu já estava na minha idade limite, já estava com 26 anos, então eu fui bem no finzinho mesmo do programa, achei que até não ia dar tempo de eu ir, mas deu, graças a Deus, e foi uma das melhores coisas que eu fiz para minha vida, não só profissional, mas para minha vida pessoal mesmo, de tantas experiências que a gente tem como au pair, tantas coisas que a gente vive como au pair, que às vezes nenhum outro intercâmbio proporciona isso para você, né? Porque o au pair, ele é um programa extenso, né? Ele é um programa de 1 ano. Então, dá para viver muita coisa nesse 1. E se você estende, como eu fiz, imagina, 2 anos de au pair, o que você pode viver na vida, né? Mas, enfim, hoje eu vou falar tudo sobre o programa. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me falando, ok, dear? Então, o que é o programa au pair? Quando eu comecei a pesquisar, eu não sabia muito onde eu estava pisando. Então, hoje eu quero esclarecer aqui para vocês tudo que, na minha experiência, eu vivi, vantagens, e desafios também desse programa, que é incrível, ok? Então, mais ou menos as partes burocráticas, vamos começar por elas, né? Para ser au pair, você precisa de alguns requisitos, né? Você precisa ter entre 18 e 26 anos, como eu falei, eu fui na minha idade limite, então você pode fazer 27 lá, não tem problema. Eu embarquei em julho e fiz 27 em novembro, então eu tava bem mesmo no limite da minha idade, né, para ser au pair. Então, ok, dá para ser, se você tem 26 anos, ainda dá tempo, dear, não desista, porque você pode ir até o limite e completar 27 lá, que foi o que aconteceu comigo, ok? Outra coisa, você tem que ter experiências com crianças. Que tipo de experiência? Teacher, pode ser as kids da minha família?
pode contar como horas, mas elas não são contabilizadas em algumas agências. Algumas agências não contabilizam essas horas que você tem com crianças da família, tipo irmão. Ai, cuidei do meu irmão desde que ele nasceu. É uma experiência que você tem, você pode mencionar, mas muitas agências não contabilizam isso como horas. E pelo programa a gente tem que ter 200 horas de experiência com crianças. E como que você pode fazer isso? Você pode ser voluntária em alguma escola, você pode trabalhar em alguma creche, ser voluntária na creche. Você pode ser voluntária em igreja, né? Em algumas ONGs, em buffet, sabe, buffet infantil. Você pode também ter essa experiência. Pode ter sido babá também, né? Claro, é uma das melhores experiências para se ter, para ser au pair. Você pode ter sido professora ou ser professora de educação infantil, né? Ou se você quer cuidar de kids maiores. Eu acho que o programa tem kids até 15 anos. Eu vejo gente indo para cuidar de adolescente, que é basicamente dirigir, né, para os adolescentes. Mas tem família que tem adolescentes. A maioria, óbvio, é crianças, né, menores. As minhas kids, na primeira casa, eu tinha as 4 meninas, elas eram uma escadinha, dear. Elas tinham 6, 8, 10 e 12. Então, a de 10 e a de 12, eu só dirigia, pra cima e pra baixo. A de 6 e a de 8, aí eu cuidava mais delas e fazia, né, as coisas pra elas. Supervisionava, né, banho, essas coisas, porque elas tomavam sozinhas já, né, claro. Então, as minhas kids eram maiores. E na minha segunda casa, os 2 meninos, eles tinham 7 e 11. Então, já eram maiorzinhos também. Então, a minha responsabilidade era basicamente dirigir. Então, eu dirigia bastante. E preparava as refeições, tal. Mas nada assim de trocar fralda. Essa não foi a minha experiência, ok? Mas se você quer kids menores, aí você tem que ter experiência com kids menores, ok? Então, o mínimo de horas é 200 horas de experiência comprovada e você tem que ter 3 referências. 2 que não seja família e aí a partir da terceira pode ser a sua família, ok? Um primo, um irmão, enfim. Mas 2 tem que ser nada relacionado à família, tá, dear? Aí você tem que ser solteira e sem filhos, pode estar namorando, pode ser noiva, mas tem que ser solteira, ok? E sem filhos. Tem que ter o ensino médio completo. Você tem que ter a CNH, em algumas agências é obrigatório ter a CNH. Outras agências é recomendado, não é obrigatório, mas como eu disse para vocês, a gente dirige muito nos Estados Unidos, então é bom que você tenha, porque senão você vai funilar muito as famílias, ok? Que a maioria quer que você dirija as crianças, então, e é também importante para sua independência, sabe? Quando a gente é au pair, depois eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, mas a gente trabalha na casa da família e quando você tá off, assim, você já acabou o seu trabalho, tudo que você quer é sair da casa. Então, se você tem, né, a CNH e você vai dirigir, você pega o seu carro, o carro que a família te oferecer, se a família te oferecer um carro, e você sai, você tem independência para ir onde você quiser. Eu ia muito para Starbucks com as minhas amigas, ia muito para os shoppings, para Outlet, para Target, TJ Maxx. Então, assim, dirigir para mim nos Estados Unidos não era só uma questão de dirigir para a família,
ok? Mas era dirigir para mim mesmo, quando eu estivesse off pra zarpar da casa, ok? Porque eu não queria ficar ali, né? E você vai ver que você vai sentir a mesma coisa, né? Deixa eu ver aqui a Rebeca, né? E se eu já estiver no segundo ano da escola, mas se ele não estiver completo, não pode? Como assim, Dir? Você está no segundo ano do ensino médio, é isso? Mas não é ensino médio completo? Se for isso, não pode. Você tem que completar o ensino médio, ok? Você tem que completar até o terceiro ano do ensino médio. Então você tem que completar, Dir. Você tem que completar até o ensino médio, porque na documentação a gente tem que ter o histórico escolar. Então tem que fazer o upload desse documento, ok? Você tem que completar o ensino médio, tá bom? Sem isso não pode. Você não tá no Brasil? Ixi, aí não sei, dear. Mas você tá estudando em algum lugar? Onde você estiver? Até o segundo ano em Portugal? Bom, não sei, dear. Aí tem que ver com a agência. Então, mas você terminou o high school? Você terminou o ensino médio e depois fez esse curso de estética? Porque se for só um curso, eles também não vão aceitar. Enfim, tem que ver com a agência, né? Mas tem que ter o ensino médio completo. Aí você vê, dear. Eu sempre indico 3 agências. Eu indico a Experimento, que é a Au Pair na América, lá nos Estados Unidos. Eu indico a CI, que trabalha com Au Pair Care, ou a STB, que também trabalha com Au Pair Care, e a Cultural Care. Então, você tem que ver nessas agências se eles reconhecem esse tipo de diploma. Mas eu acho que não, eu acho que tem que ser o ensino médio normal, completo, ok? Aí, depois da CNH, você tem que ter o inglês intermediário, né? Que depois a gente vê que com preparação você consegue passar com o inglês básico, tudo, a gente começa a se preparar para as perguntas da entrevista. Então, mesmo que você tenha um inglês básico, com muita preparação e os materiais certos, a gente consegue passar nas etapas do processo com o inglês básico, ok? Mas eles pedem o inglês intermediário. Você tem que ter o passaporte, né? Isso de documentação. Certidão de antecedentes criminais, você também tem que tira pelo site mesmo da Polícia Federal. O histórico escolar, como eu já falei, então você tem que fazer o upload desse documento, do histórico, e tem que preencher uma ficha médica. Essa ficha médica vai ter no nosso application. Você pode ir no médico da sua confiança, no médico do SUS, você pode pagar para um médico, enfim, você tem que preencher, é uma ficha falando que você tem as vacinas, que a gente vai fazer um raio-x também do tórax, então que o seu raio-x tá ok, que você não tem tuberculose. Você tem que estar com as vacinas em dia, a sua saúde tá em dia, um check-up, assim, não precisa fazer exame nem nada. E ele tem que assinar essa ficha atestando que você é saudável, ok? Então, é basicamente isso, não é nada muito elaborado. Então, você pode ir no médico do SUS mesmo e se eles aceitarem, preencherem, né?
e assinarem, ok. Não precisa pagar o médico, ok? Se você não tem um plano de saúde, ok? Né? Au Pair for Me? Não, eu não conheço essa agência, dear. Nunca ouvi falar do Au Pair for Me. Procura saber melhor, principalmente sobre fluxo. A família, a agência tem que ter um bom fluxo de famílias, ok? Então, porque assim, a gente precisa de volume de família para ter contato, para fechar um match. Você não vai fechar um match com a sua primeira família, com a primeira família que você falar, né? Então, tem que ser uma agência que tenha bastante fluxo para você poder escolher. E aí, vamos supor que você escolha, faça a escolha certa, beleza. Aí vá lá para os Estados Unidos, aí vê que aquela família não é bem lá aquelas coisas que você imaginou e aí você precisa entrar num rematch, que acontece. Aí, se a agência não tem fluxo, pode acontecer de você ter que voltar para o Brasil. Aconteceu com uma amiga minha. Ela entrou em rematch, eu nem lembro a agência dela. Era uma agência assim, super desconhecida. Ela entrou em rematch, não achou família no tempo, a gente tem 2 semanas para achar família. A agência não deu nenhum respaldo para ela nos Estados Unidos, não tinha família, ela teve que voltar, dear. Então, esse é o problema de pegar a agência que não tem fluxo, ok? Então, tome cuidado. Conversa então com essa moça, veja a experiência dela, pergunte como foi, se informe, ok? Porque eu nunca ouvi falar do Au Pair for Me. Então, a gente tem que ter cuidado, porque lá nos Estados Unidos, quando a gente chega, a agência daqui, por exemplo, a Experimento, que é aqui, a STB, a CI, que é aqui no Brasil, depois que a gente viajou, dear, a gente não tem mais contato com a agência do Brasil. A gente só fica com o contato da agência nos Estados Unidos, que é a Au Pair na América, a Au Pair Care, a Cultural Care. Então, se você lá nos Estados Unidos não tem o respaldo das agências, aí fica muito difícil se acontecer um problema desse de rematch, ok? Então, pesquise sobre isso, sobre o respaldo que eles dão para au pair quando a gente chega lá, ok? Isso é muito importante para a nossa saúde mental como au pair. Aí, dear, bom, isso então que eu falei são as especificações mais técnicas. Então, recapitulando, 18 e 26 anos, experiências com crianças comprovadas, solteira, o ensino médio completo, a CNH, o inglês intermediário, seu passaporte, a certidão de antecedentes criminais, o histórico escolar e a ficha médica, ok? Então, isso é a parte burocrática. Aí, eu também quero falar hoje das vantagens, né, e desafios do programa Au Pair, para você entender como que é o programa. Então, depois que você viu que você se encaixa nos requisitos e procurou uma agência idônea, né, com bastante fluxo, igual eu falei, aí você vai então entrar em contato com as famílias, né? E se Deus quiser, vai fazer um match muito bom, né? E quais são as vantagens então de ser au pair, né? O que eu acho da minha experiência, o que eu vivi, né? É um intercâmbio, primeiro, é um intercâmbio, como eu falei, de 1 ano no mínimo. E é um intercâmbio, dias, que se você comparar com outros, não sei se você já foi em alguma agência por aí para ver um intercâmbio de work study, sabe? Tem uns intercâmbios de work at Disney, tem só de estudo, né? Mas, dear, quando eu decidi fazer o intercâmbio na vida, eu vi
intercâmbio de estudo ou intercâmbio de trabalho para mais de 30 mil reais. Senhora, quem que tem? Eu pensava, quem que tem esse dinheiro? E dear, para ficar um mês, 6 meses, 3 meses. Tinha um intercâmbio que eu vi, student work. Então você trabalhava 20 horas por semana e trabalhava mais 20 horas por semana. Eu acho que era na Disney esse daí. Estudava e trabalhava. 30 mil reais, 32 mil reais. Meu Deus, impossible. Assim, pra minha realidade, né? Impossível. Então, eu descartei. E isso era para 6 meses. 6 meses de trabalho e estudo. Falei, meu Deus, não tenho esse dinheiro. Aí eu vi um só de estudante. Piorou. Porque não pode trabalhar. Tem que pagar a acomodação da universidade ou da escola. Sei lá, que você ficar. Uma escola de inglês. Era uma escola de inglês que eu vi. Enfim, também sem condição. E fora que a gente tem que pagar a passagem. O intercâmbio era 30 e pouco. E aí a passagem, o custo de passaporte, custo do visto, ficava pra lá de 50 mil, dear. Imagina, totalmente fora da minha realidade, né? Então, a vantagem do au pair é isso, né? O intercâmbio de 1 ano, pelo menos, porque você pode estender, como eu fiz. Você pode ficar 2, super barato. Dear, eu lembro... assim, que com tudo, né, com o meu passaporte, com as taxas da agência, eu devo ter gastado por volta de 8 mil, dear. Assim, hoje eu vejo as meninas lá no grupão falando, é muito caro esse programa, mas vocês já foram ver outros? Não sei se vocês já foram ver outros, porque se você comparar, dear, é muito barato para ficar 2 anos. Né? Então, essa é uma das vantagens. A outra vantagem é que você mora com a família. Então, você vai com a certeza que você vai ter um teto, que você tem um lugar, né? E que você não vai ficar lá, ao Deus dará, vai chegar nos Estados Unidos, vou pisar lá e vou para onde? Não. Tem uma família te esperando, tem um quarto para você, né? Você já sabe todas as regras do programa, que você já tem a sua schedule, você já sabe os horários que você vai trabalhar, né? Você sabe para onde vai, você conhece as pessoas, você fez calls com as pessoas que vão te acolher, né? Então, não é uma coisa assim... que você pode sofrer, sei lá, até um tráfico humano, né? É uma coisa certa, é uma coisa que é segura. O au pair existe há mais de 30 anos, dear. Então, é uma coisa assim que deixa a gente mais tranquila, deixa a nossa família mais tranquila também, né? Porque a gente tá indo para um lugar, você vê a casa, eu lembro que na época que eu fui, em 2007, a gente nem tinha tanto acesso à internet. Não, tinha sim acesso à internet, eu não sou velha. Tinha acesso à internet, mas a gente não tinha tantos recursos como hoje. Mas eu lembro de ver assim no Google Earth, sabe? A minha casa. E eu mostrava pro meu pai, falava, olha pai, olha onde eu vou ficar, olha a minha casa, olha a minha rua. E eu andava assim no Google Earth para saber o bairro. Hoje que vocês têm mais recursos ainda, dá para ver tudo, né? Tudo, onde você vai ficar, como que é a sua cidade, o que tem para fazer, você vê tudo de antemão. Né? Então, é uma coisa segura. Você sabe para onde tá indo. Ai, meu Deus, você nasceu em 2000. Meu Deus, eu tô velha. Eu fui au pair em 2007. Nossa. Meu Deus, Rebeca, você acabou comigo. Senhor da glória.
Ela nasceu em 2007, quer ser au pair. Ai, meu pai amado, tô velha. Enfim. Ai, Jesus. Olha, eu também tô passada, viu, Deus? Eu tô passada. Enfim, então você sabe onde morar, você sabe onde você vai morar, você sabe com quem você vai morar, você sabe que o programa também não aceita qualquer família. Se eles não aceitam qualquer pessoa, qualquer au pair, imagina, olha, a gente tem que mandar certidão de antecedentes criminais, tem que mandar um monte de documentação. A família também, dear. A família não pode ser um serial killer, né? Então, uma família psicopata. Então, eles também têm alguns processos para entrar no programa. Então, é seguro, né? E fora que você vai lá e não vai pagar aluguel, você vai receber para isso, né? Claro, a gente vai trabalhar, é um intercâmbio de trabalho, né? Que a gente é babá. E é um intercâmbio de estudo também, que tem a bolsa de $500 para a gente estudar. Isso é uma outra vantagem também do programa. Não é só trabalho. Então, a família paga uma bolsa de estudo. Que, ok, às vezes, dependendo do lugar que você mora, $500 não dá para muita coisa. Mas, eu fiz dois cursos, desculpa. Eu fiz 2 cursos em faculdades em Cleveland e deu super o valor da bolsa. Em DC eu consegui fazer um curso só, porque DC é uma cidade mais cara, Washington DC é uma cidade mais cara, então consegui fazer um curso só e o outro eu tive que complementar com o dinheiro do meu bolso. Mas, mesmo assim, né? Você dá para estudar, tranquilo. Também tem outros cursos também que são gratuitos em bibliotecas, tem cursos de inglês gratuitos, então você pode estudar esses cursos também, ok? Então é muito vantajoso, assim, ao meu ver, é muito vantajoso o au pair por esse motivo, né? Então, a gente não paga aluguel, a gente não paga supermercado, a sua família, e eu espero que você tenha uma família muito boa, a sua família coloca o que você quiser na lista chama grocery list, né? A lista de supermercado. Então você pode colocar as coisas que você gosta, a sua família vai comprar para você. As minhas 2 famílias eram tranquilas quanto a isso. Ai, Karina, você tem alguma coisa que você quer comer essa semana diferente? Eles compravam, dear. Minha família era muito boa quanto a isso, as 2. Então, a gente não paga supermercado, não paga aluguel, não paga uma luz, não paga uma conta de água, né? Imagina, assim, depois eu vou falar dos desafios, mas a vantagem é muito boa, né? Eu recomendo, assim, eu tive uma experiência muito boa com as minhas famílias, né? Fora também o contato com as famílias americanas, né, dear? Você tá indo para o intercâmbio cultural, às vezes quando você faz outro tipo de intercâmbio, um intercâmbio de work study, por exemplo, esse da Disney que eu tinha visto, que era para trabalhar lá na Disney. Às vezes você tá trabalhando tanto ali, tá morando, o quarto, quando eu vi, o quarto era compartilhado com uma outra pessoa. Então você não aprende muito da cultura, porque você não tá vivendo numa casa assim com americanos. A outra pessoa que você vai dividir o quarto, às vezes não é americana, né? É de outra nacionalidade, pode até ser outra brasileira, né? Mas você não vive aquele dia a dia da cultura americana. E para mim, assim, o au pair, quando eu comecei a morar com eles e viver a rotina deles, pra mim, dear, sério, parecia que eu tava num filme todos os dias da minha vida. Assim, quando meu rosto fritava um bacon com ovos, eu pensava, ai, nossa, isso é muito de filme.
Quando, sei lá, quando eu tive que colocar a primeira vez gasolina no meu carro, eu ficava assim, nossa, isso é muito de filme. É muito de filme, né? Quando eu ia num restaurante e aí eu via alguma coisa assim, sei lá, o garçom falava alguma coisa e eu ficava, ai, isso é muito de filme. Ou eu ia naqueles diners, sabe que tem aquelas máquinas que você põe coins, né? Que você põe dinheiro lá, moeda, e aí começa a tocar a música. Ai, dear, eu ficava num filme, eu tava num filme. Né? Pra mim, minha vida era um filme. Então, você viver essa cultura, né? Realmente fazer parte da família e viver tudo isso é muito, na minha experiência, sim, foi muito legal. Né? Então, eu acho que isso é uma vantagem do programa. Né? Além, claro, de melhorar o seu inglês, porque com a família você vai ter que falar com sua host mom, seu host father, né? Com as crianças, dependendo da idade. Então, você fica imersa no inglês totalmente. Então, é diferente dos outros intercâmbios, que você tem um contato ali com as pessoas só naquela hora do trabalho ou só naquela hora no curso de inglês. Então, para mim, assim, é uma vantagem do programa Au Pair, é você estar imerso na cultura, falando inglês o tempo todo, né? Aí a bolsa de estudo, que eu já falei, né, de $500, em alguns lugares dá bem, outros lugares nem tanto, né? A gente tem um salário que, dear, assim, não é muita coisa. Eu acho que agora subiu para 215. Na minha época era 195 e era 195, acho que até o mês passado, se eu não me engano, subiu agora. Subiu esse mês, se eu não me engano. Depois vocês podem dar uma procurada, mas eu vi as minhas alunas falando que subiu para 215. Que, ok, 215 semanal, às vezes você fala, nossa, não dá para nada. Mas como eu falei, dear, você não paga aluguel, você não paga uma luz, você não paga uma água, né? A água da casa, né? Você não paga, às vezes, se a sua família for muito, muito boa, você não paga nem a gasolina do seu carro, que eles te dão. Às vezes você não paga nem sua academia, porque eles te dão, né? Tem família boa. A minha família não dava, não. Academia, gasolina pessoal, que eu usava no carro quando eu ia passear com as minhas amigas, eles não me pagavam não, mas eu sei de famílias que pagam, então, né, imagina, você não paga quase nada. Esses 215 é para você se divertir, né, para você comprar suas coisinhas na Outlet, né, que a gente ama. As meninas começam a comprar iPhone, né, o top das galáxias do iPhone, começa a comprar o Apple Watch, de repente tem tudo da Apple, né? Com salário de au pair, e viaja. Então, se você é uma pessoa que você se organiza, eu não era muito organizada, eu me arrependo disso, eu fiz um vídeo sobre isso esses dias. Eu gastei muito embalada, então eu não era nada organizada com as minhas finanças. Eu aconselho você a começar a ser organizada se você não é. Para você, quando for au pair, você conseguir fazer muitas coisas. Eu tinha uma amiga, Juliana, ela viajou tanto, dear. Ela viajou tanto. Olha, todo final de semana que ela tinha off, ela estava em algum lugar perto, assim. A gente morava em DC, aí ela ia para Filadélfia, ela ia para Boston, ela ia para Nova York, ela ia para Disney, assim, para Orlando. Ela fazia pequenas viagens, sabe? E ainda voltou com mais de $1.000 do intercâmbio. Eu ficava, meu Deus, como é que pode? Juliana faz o dinheiro multiplicar. Mas, né, não aconteceu comigo,
porque eu não era muito organizada com o dinheiro. Mas eu aconselho você a se organizar aí com o seu dinheiro, que dá para fazer muita coisa com o salário de au pair, ok? Outra coisa também, né, que eu falei, são as possibilidades de compra, né? As compras que são difíceis de fazer aqui no Brasil, né? Ter um iPhone top é difícil para nós, né, dear? Então, isso é uma vantagem, para mim era uma vantagem, né? As viagens, as amizades que você pode fazer, amizades internacionais. Eu tinha amigos da Colômbia, do Peru, eu fiz amizade com alemães, né? Tudo au pair, tudo au pair. Então era legal, assim, poder se juntar, fazer playdate e ter amizades de várias nacionalidades, né? Uma outra vantagem também é o seu crescimento pessoal. Você cresce muito como pessoa. Você começa a desenvolver habilidades de soluções de conflito, porque você tá sozinha, então você tem que cuidar de tudo, né? Você tem que se virar em tudo. Então isso foi muito legal, assim, pro meu crescimento pessoal. Eu falo que eu amadureci nesses 2 anos o que eu não vivi em 20 aqui no Brasil, né? Então, por estar sozinha, por ter que lidar com todos os problemas sozinha, né? Então, eu amadureci bastante. E uma outra vantagem são oportunidades de carreira quando a gente volta, né, dear? Da minha experiência, eu abri a minha própria escola de inglês. Então, eu acho que com o meu crescimento pessoal, eu fiquei mais corajosa, me tornei uma pessoa mais corajosa e abri a minha escola. Então, isso foi graças ao au pair, e as habilidades que eu consegui com o programa, né? Então, você vai dar um up na sua carreira profissional quando você voltar, não só por causa do inglês, mas por causa das habilidades que você vai adquirir lá. Aí, bom, de vantagens, né, é isso. Aí vem os desafios. Aí que a coisa pega e vamos ver se o au pair é para você, dear. Alguns desafios que eu enfrentei, né, que graças a Deus superei, mas eu sei de meninas que voltam para o Brasil que não conseguem superar. Então, primeiro, eu acho que é a dificuldade de se adaptar à cultura, à rotina, né, se adaptar a um lugar novo. Então, se você tem uma zona de conforto muito grande aqui no Brasil, essa dificuldade vai ser maior de se adaptar, né? Outra coisa que eu sempre falo para as minhas alunas é que os pequenos problemas, eles se tornam gigantes. Eu lembro quando, por exemplo, na minha primeira semana, eu saí com as meninas, umas meninas brasileiras que eu conheci, a gente foi pra balada, e eu voltei pra casa e eu esqueci a chave de casa. E aí, pra eu apertar a campainha, dear, 2 horas da manhã, foi um desafio pra mim, sabe? Um pequeno problema que se tornou gigante, porque eu pensei assim, meu rosto vai me matar, minha rosto vai me matar, porque eu tô chegando essa hora e eu vou acordar eles. E agora, eu nem conheço eles direito, como é que eu vou acordar essas pessoas 2 horas da manhã aqui? Então, tudo quanto é problema pequenininho, quando você tá aqui no Brasil, você tem que acordar, sei lá, seus pais, você nem pensa nisso. Né, eu vou acordar meus pais, eu esqueci a chave, qual que é o problema? Mas lá, dear,
lá o problema se torna muito grande, né? Então, eu acordar os meus hosts, eu pedir mil desculpas, sabe? Ai, que situação chata que eu passei nesse dia, dear. Nossa, então os problemas pequenos, eles ficam gigantes, sabe? Gigantes. Então, esse é um desafio pra gente. Outro desafio é comunicação também. Então, por causa da língua, muitas vezes a gente tem desentendimentos, né? Você acha uma coisa, eles falam uma coisa, você entende outra. É complicado se comunicar. Principalmente quando você não gosta de alguma situação, aí você não sabe falar muito bem inglês, você não sabe argumentar muito, né? Então a comunicação nos primeiros meses é um problema, né? A adaptação com a disciplina das kids também é um desafio que a gente enfrenta. Eu, como cuidei de kids maiores, elas já respondiam para mim. Então, se eu falasse assim, levanta, vamos tomar café, a gente tá atrasada, elas já debatiam, eu não quero levantar, eu não quero tomar café, eu não quero ir para a escola hoje, sabe? Então, dificuldade com a disciplina das kids é um desafio para nós, como au pair, no começo, principalmente que a gente não sabe lidar ainda com essa autoridade que a gente tem. Graças a Deus, a minha host me dava autoridade. Então, eu tinha o respaldo dela. Mas tem meninas que eu sei que não tem tanto suporte da host mother, né? Dos host parents. Então, aí fica bem mais difícil lidar com as crianças, né? Outro desafio é a saudade de casa, né, dear? Nossa, tudo assim, parece que a gente ama o Brasil mais que tudo quando a gente tá lá. Você sente falta de tudo. Mesmo que aqui não fosse lá aquelas coisas, sabe? Nem muito apegada à sua família você era, mas quando você vai pra lá, parece que a sua família é a melhor família do mundo, o churrasco é o melhor churrasco do mundo, a comida é a melhor comida do mundo, mas realmente a nossa comida é muito boa. Comparada com o americano, a nossa comida é maravilhosa. Eu sentia muita falta. Mas tudo você sente falta. Você sente falta, assim, do seu bairro, sabe? Coisa que assim, você nem gostava, você começa a sentir falta. Então, a saudade de casa aperta, né? É um desafio pra gente. As responsabilidades diárias também, né? Com as crianças, horário para tudo, principalmente para nós brasileiros que não somos muito pontuais, né, dear? Então, ter essa responsabilidade de ser pontual, de cumprir com as nossas responsabilidades lá, fazer muitas vezes o que a gente não quer fazer. Eu lembro de ir para a praia quando eu estava trabalhando e ter que entrar no mar porque as crianças querem brincar no mar, sabe? Então, isso parece nada, Dia, mas quando você tá lá, é grande, sabe? O problema é grande. Poxa, só quero ficar aqui na areia, mas você tá trabalhando, né? Então você tem que entrar no mar. Você não tem muito para onde correr quando você tá trabalhando. Você tem que fazer o que as kids querem. Então, por isso que eu falo, às vezes viajar com família é uma cilada. Às vezes a gente acha, não, eu vou viajar, eu vou conhecer outro lugar, tudo de graça. Mas a gente trabalha pra caramba. Então, vai pra praia, você tem que entrar no mar, mesmo que você não queira. Tem que fazer um castelinho de areia. Tem que ficar com a criança o tempo todo. Não vai poder ficar ali, né, tomando o seu banho de sol sossegada. Então, é um intercâmbio de trabalho. A gente tá lá trabalhando e tem as responsabilidades diárias, não são férias, ok? Então, esse é um desafio. O choque cultural, né, que também é um desafio. No começo, a gente começa a achar que algumas coisas são injustas, né, que no Brasil funciona melhor, ou, se eu tivesse no Brasil,
se, né? Esse choque cultural, a gente começa a comparar tudo e no começo é tudo lindo, depois você vai achando que não é tão lindo assim, né? Então, o choque cultural é grande, é um desafio, né? E também o estresse, né, dear? Estresse com a nossa agenda, com a nossa schedule, às vezes muda, né? Às vezes muda a schedule, sua host fala, amanhã você vai ter que ficar 1 hora a mais, tudo bem? Assim, não tem pra onde correr, né? Então tem esses estressezinhos de mudança de schedule, situações que a gente não controla, que são inesperadas, né? Então tem o estresse do trabalho, que aqui a gente também tem, né? A gente também tem estresse do trabalho, né? Ah, Rebeca, é obrigatório viajar com a família? Dear, assim, a família, a minha família, por exemplo, eles foram viajar por 1 semana pra praia. A minha host falou assim, Karina, você pode ir com a gente ou eu vou descontar do seu salário essa 1 semana que você não vai trabalhar. Porque eu não ia trabalhar se eu não fosse com eles. Então, e eu não podia ficar sem dinheiro, assim, porque como eu era descontrolada com as minhas finanças, então tudo que eu ganhava eu gastava, dear. Então eu nunca tinha dinheiro sobrando. Então eu falei, não posso, vou ficar fazendo o que aqui sem dinheiro, né, sem poder sair. A gente não tem crédito, não tem cartão de crédito, lá é tudo eu, né, como au pair. Meus hosts tinham cartão de crédito, mas eu não tinha cartão de crédito. Então, como é que eu ia sair? Como é que eu ia me virar? Só ficar dentro de casa? Eu falei assim, não, eu vou viajar e vou receber meu salário, né? Então, eu fui. Agora, obrigada, você não é. Só que eles podem descontar, ok? Você não tá trabalhando, né? Então, eles descontam, ok? Então, é isso, né? De desafios, assim, que eu me lembre, né? Eu fui fazendo uma lista do que eu tive que superar lá. É isso. Mas, apesar de todos esses desafios que eu falei para vocês, eu acho ainda assim que as vantagens sobressaem os desafios, né? Então, o que você tem que fazer é fazer uma pergunta para si mesma, né? Será que eu tô pronta para isso? Será que eu quero esse tipo de intercâmbio? Por quê, né, Dia? A gente tem que ser realista. Quais são as suas expectativas para o programa? Você é realista? Sim. O programa, quando o programa é vendido, o programa fala, você vai ser parte da família, né? Você vai ser uma big sister. Mas, no fundo, assim, claro, a família, se for uma família boa, não vai te destratar, entendeu? A minha família nunca me destratou, sempre me tratou muito bem, comprava o que eu queria comer. Quando a gente saía, eles me apresentavam, olha, essa é a nossa amiga Karina, ela nos ajuda com as crianças. Nunca falou assim, essa aqui é a nossa au pair, essa aqui é a nossa babá. Eles nunca me apresentaram desse jeito, né? Sempre foram muito respeitosos comigo, né? Eu tive uma boa experiência com a minha família, mas tá longe de ser parte da família. Mesmo que você seja respeitada, você vai ser parte da família. Eles não vão, você não vai nem se sentir assim, né, como parte da família. Tipo, pra mim, assim, eu lembro de ter fome de madrugada, por exemplo. Eu não me sentia à vontade de subir na cozinha, o meu quarto era lá no basement. Eu não me sentia à vontade de subir na cozinha e dar de cara com o meu rosto ali, né? Se porventura ele estivesse ali e eu de pijama, eu ficava assim, nossa, que fome, ia dormir com fome, porque eu não subia, porque eu não queria topar com eles, entendeu? Então é isso, dear.
alguns dos desafios do au pair é isso, e a gente tem que ser realista. Mas, como eu disse, embora tenha esses desafios, eu acho que as vantagens que eu falei anteriormente são muito maiores do que os desafios. A gente passa por eles, a gente se adapta, ok? Você faz amizade, você viaja, você começa a comprar suas coisinhas, né? Você estuda, você vive aquele ambiente de filme e você vai passando pelos desafios, ok, dear? Então, mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu ainda recomendo, porque foi a melhor coisa que eu fiz para minha vida e o au pair mudou, assim, a minha vida completamente, completamente. Tudo que eu conquistei hoje profissionalmente, eu devo a essa coragem que eu tive de ser au pair, né? Então, dear, eu espero que você vá, eu espero que mesmo com todos esses desafios, você consiga superá-los e vai com o pé no chão, vai realista, mas vá, ok? E é isso sobre o programa. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a minha experiência ou sobre o programa em si, vocês podem me perguntar aqui. Mas vão sim, dear. Vão, eu recomendo. Vocês vão ter o ano da sua vida mesmo. Não porque você vai fazer parte da família, mas porque o au pair vai ser um divisor de águas na sua vida, assim como foi na minha, tenho certeza. A Rebeca, como é passar os finais de semana com a família, não estando trabalhando nesse tempo? Dear, assim, pra nós, au pair, a gente tem a sensação de que tá sempre trabalhando. Porque as crianças, elas não sabem diferenciar. Por exemplo, eu tava lá na praia com a minha família e a minha host falava assim pra mim: olha, Karina, são 7 horas, você tá off agora, pode fazer o que você quiser. A gente vai num restaurante, se você quiser ir com a gente, você vai, né? E eu ia, né, dear? Porque eu ia fazer o quê sozinha numa cidade que eu não conheço? E aí, pra mim, eu tava trabalhando ainda, porque as kids, elas ficam: ai, Karina, vamos brincar, ai, vamos fazer não sei o quê, né? E as kids não entendem que você tá off. Então, ou você sai sozinha e começa a explorar ali sozinha, ou você fica com a família com a sensação de que você tá trabalhando. Quando eu fui num resort da Disney, uma vez também, uma outra viagem, em South Carolina, a gente foi num resort da Disney. E aí eu tava lá à noite, na piscina aquecida, e aí as meninas estavam lá comigo, né? Assim, pra mim, eu tava ali com elas, a gente tava brincando, eu tava off, mas pra mim, assim, eu tava on, né? Eu tava trabalhando, porque eu tava com eles. Mas eu me diverti também. Eu acho que vai de como você olha, assim. Eu gostava da minha família, gostava das crianças, então, pra mim, eu não sofria muito com isso. Tô off, não quero falar com ninguém. Eu não sofria muito isso, mas tem menina que sofre, né? Mas se você não quer ficar com eles, você dá um rolê sozinha. E aí você começa a explorar lá o lugar, não sei, pra ter a sensação que você tá off, né? Ok. So that's it, dear. Very good. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Eu espero ter motivado vocês a serem au pair. Eu recomendo, como eu disse. E
um intercâmbio muito, muito muito vantajoso, né? Ao meu ver. Right there. Ok. Então, boa noite para vocês e até a próxima. A nossa próxima live vai ser na quinta, hein? Então, vejo vocês na quinta. Beijo!